Mulheres de Ouro, com Maíra Jaber. Bom dia, mulher de Deus! Eu sou Maíra Jaber e este é o nosso programa Mulheres de Ouro. Neste sábado pela manhã, eu quero convidar você a estar comigo para juntas partilharmos a palavra de Deus, sermos alimentadas por essa palavra que cura, que salva e que santifica. Eu quero começar essa manhã citando para você uma frase de São José Maria Escrivá. Aproximar-se um pouco mais de Deus quer dizer estar disposto a uma nova conversão, a ouvir atentamente as suas inspirações, os santos desejos que Ele faz brotar nas nossas almas e a pô-las em prática. Então, se aproximar de Deus significa estar disposto à mudança, estar disposto à transformação, estar disposto a ouvir a palavra do Senhor, mas não somente ouvi-la, e também colocá-la em prática, porque a fé sem obras, minha irmã, é uma fé morta. Precisamos ouvir a palavra e precisamos estar dispostos a transformar a nossa vida a partir da palavra, colocando-a em prática, ouvindo e acolhendo as inspirações que o Senhor nos dá a partir dessa santa palavra. E é assim que a gente começa esse programa de hoje. Eu já peço a você para pegar a sua Bíblia e você vai abrir para mim no Evangelho de São Marcos. Evangelho de São Marcos, capítulo 6. Vamos ler a partir do versículo 22. Marcos 6, de 22 a 29. Essa passagem bíblica fala sobre a festa de aniversário do rei Herodes, um grande banquete dado pelo rei Herodes para os seus nobres convidados. E durante essa festa, algo inesperado acontece. É importante você se lembrar de alguns detalhes que vão ajudar você a entender melhor essa história. Herodes, nesse momento, ele vivia em adultério com a esposa do seu irmão Herodíades. O profeta João Batista havia denunciado esse pecado, dizendo a ele que não era permitido que ele vivesse com a mulher do seu irmão. E Herodíades tinha muita raiva de João Batista e acabava querendo fazer com que Herodes se voltasse contra ele, mas Herodes gostava de ouvir João falar. Embora ele não se sentisse impulsionado a melhorar a sua vida, a transformar a sua vida, a se converter, como a gente viu a passagem citada lá por São José Maria Escrivá, a palavra de São José Maria Escrivá, Herodes não se sentiu motivado à conversão, não deixou essa palavra penetrar no seu coração e gerar transformação, mas ele gostava de ouvir a palavra de João, achava que João era um homem justo, achava que João era um profeta. Mas enfim, acabou mandando prender João para agradar a sua esposa. E nesse dia do banquete, nós vamos ler agora o que aconteceu a partir do momento em que chega a filha de Herodíades. Então você vai abrir a sua Bíblia, Marcos 6, de 22 a 29, que nos diz assim: a filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e aos seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. E lhe jurou, dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que eu vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, a moça pediu: quero que me deis agora, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele havia feito um juramento diante dos seus convidados. Imediatamente, mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e a deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá,
levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Esse é um relato muito triste, de uma história que de fato aconteceu. E o que mais me chama a atenção nessa história, tem muitos pontos para a gente meditar aí, a gente vai conversar sobre eles. Mas o fato que mais me chama a atenção nessa história é a maldade no coração de uma mulher. Nós mulheres somos muito inteligentes. Deus nos deu a graça da inteligência. Deus nos deu a graça de tentarmos conquistar aquilo que nós queremos, a força, a determinação para conquistarmos aquilo que queremos. Mas essa força e essa determinação, se não for guiada pelo Espírito de Deus, se não for guiada pelo Senhor, pode nos levar à perdição. Quando nós não consultamos o Senhor e agimos segundo a nossa própria vontade, o nosso próprio entendimento, os nossos caprichos, os nossos desejos. Vemos uma mulher, Herodíades, que estava em pecado, que não se deixou converter, que ouviu também a palavra de João, a mesma palavra que converteu os corações, por exemplo, de João e de André, que depois se tornaram discípulos de Jesus. Ela ouviu também a palavra, porém, essa palavra não a converteu, não gerou mudança no seu coração, ao contrário. Ela continuou a viver como vivia a sua vida e ela queria encaixar o mundo inteiro dentro da sua vontade. E ela estava disposta a qualquer coisa para continuar vivendo a sua vida. A vida da maneira que ela achava que era certa. E para isso essa mulher tentou de todas as formas acabar com a vida de alguém. Tentou de todas as formas acabar com a vida de João, porque a vida de João a incomodava. E nós temos que ter muito cuidado, para nós não sermos como Herodíades. Porque existem muitas formas da gente matar alguém e não é somente pela morte física. É uma morte pelas palavras, a maneira como nós falamos, dependendo da maneira como essa palavra cai no coração do outro. Isso pode ser uma morte também. Matar alguém significa esquecer também essa pessoa, não ligar para ela, não perdoar, tentar prejudicá-la a todo custo, tentar se vingar dela. Então essa mulher, Herodíades, estava com seu coração cheio de ódio. E alguém foi até ela, sua filha, foi até ela pedir um conselho. E o conselho que ela dá é um conselho terrível, movido pelo seu ódio, movido pela sua vingança, movido pelo seu egoísmo, porque ela só pensava nela mesma, no seu bem-estar, ou melhor, naquilo que ela achava que era bom para ela. E ela estava disposta até mesmo a destruir a vida de outras pessoas para conseguir o que ela queria. E ela deu o conselho para sua filha com base em tudo isso, no seu ódio, na sua vingança, na sua falta de comunhão com Deus. Muitas vezes, pessoas vão até você pedir um conselho, pedir ajuda, e você precisa ter muito discernimento sobre que tipo de conselho você está dando para essas pessoas. Porque por mais que a sua opinião seja A, B ou C, você precisa aconselhar sempre de acordo com o que diz a palavra de Deus, com aquilo que o Espírito Santo te orienta e te inspira. E quanto mais próximo de Jesus você estiver, mais próximo de Jesus você vai levar outras pessoas. Quanto mais longe de Jesus você estiver, mais longe de Jesus você vai fazer com que essas outras pessoas ao seu redor, essas que te pedem conselho, essas que estão próximas de você, mais longe dele também estarão. Então não seja como Herodíades, não se mova pelo ódio, não se mova pela vingança, não se mova pela raiva. Eu sei que é difícil muitas vezes nós recebemos até mesmo injustamente. No caso de Herodíades, ela não estava recebendo uma acusação injusta, era uma acusação verdadeira, mas ela estava com raiva. Agora, existem vezes na nossa vida em que nós somos acusados injustamente. Jogam pedras na gente injustamente.
E muitas vezes nós guardamos esse ódio, guardamos essa raiva e acabamos agindo como Herodíades, pedindo a cabeça dos nossos irmãos. Quando na verdade o Senhor nos pede o quê? Qual foi a atitude de Jesus? O silêncio. Quando Jesus foi acusado, Jesus fez silêncio. Por quê? Ele sabia que o Pai viria defendê-lo, o Espírito Santo viria defendê-lo. E assim devemos ser nós também. Cuidado para não sermos movidas pelo ódio, pela raiva, pela vingança. Cuidado com o tipo de conselho que nós estamos dando, porque através do conselho de uma mulher, uma vida foi destruída. E uma outra vida acabou sendo instrumento para a destruição. Porque a vida da filha de Herodíades foi um instrumento do mal, a partir de um conselho de sua mãe. Cuidado, mulher, nós temos poder, Deus nos deu esse poder, essa autoridade de aconselhar, de guiar, de conduzir. E aquilo que nós falamos cai no coração dos nossos filhos de uma maneira que nós nem podemos imaginar. Cuidado com o tipo de conselho que você está dando para sua filha, para o seu filho. Cuidado com o tipo de conselho que você está dando para as suas amigas. Seja uma mulher sábia. Seja uma mulher virtuosa naquilo que você fala, naquilo que você busca também. E a outra figura que eu quero chamar a sua atenção nessa palavra é a própria filha de Herodíades. Ela foi convidada para essa festa de aniversário, ela sabia dançar, ela tinha um dom. Ela tinha um dom precioso, o dom da dança. E ela dançou, ela entrou e dançou e todos ficaram felizes. Ela tinha um dom que alegrava as pessoas, que deixava as pessoas felizes. E o rei ficou tão encantado que ele desejou oferecer a ela um presente. E ele disse: diga-me o que você quer. Eu estou disposto a te dar um presente, por mais valioso que seja. Eu sou um homem poderoso. O que você quer? Diga o que você quer, eu estou disposto a te dar um presente. E essa jovem foi até a sua mãe e pediu um conselho. Foi o pior conselho que a sua mãe poderia ter lhe dado. E infelizmente essa jovem não teve capacidade crítica para analisar e para entender que aquele conselho era um mau conselho. E ela aceitou aquele conselho. Ela foi até o rei. Ela fez um pedido de uma coisa que ela não queria. Ela fez um pedido de algo totalmente perverso, sem se dar conta do que ela estava fazendo. E no final das contas, o que ficou para ela? Nada. Nada ficou para ela. Ela não ganhou nada com isso. E ela se tornou um instrumento do mal, porque ela foi manipulada pela sua mãe. Então, da mesma forma que nós temos que ter cuidado com o tipo de conselho que nós estamos dando, da mesma forma que nós temos que ter cuidado para não sermos movidas pelo ódio, pela raiva, pelo rancor, nós também precisamos ter cuidado a quem nós estamos ouvindo. Quem são as pessoas que nós estamos deixando que nos aconselhem? Falamos sobre isso em outro programa, de uma forma diferente, e agora esse assunto volta em um outro contexto. Cuidado com os conselhos que você está recebendo. Quem são essas pessoas que estão te aconselhando? Elas estão em comunhão com Deus. Porque se não estiverem, é óbvio que elas não vão te aconselhar corretamente. É óbvio que elas não vão ser instrumento de Deus na sua vida. Aquela mulher, Herodíades, foi um instrumento do mal na vida daquela jovem, fazendo com que aquela jovem tomasse uma atitude que ela não queria tomar, envolvendo aquela jovem numa situação que não tinha nada a ver com ela. E ela que tinha a oportunidade de ter metade de um reino para ela. Imagina, uma jovem ganhar metade de um reino, está com seu futuro garantido. Não vai precisar nunca mais ter que trabalhar, né? Mas aquela jovem, ela foi movida por um mau conselho e ela acabou contribuindo para que a vida de alguém fosse destruída. Cuidado, mulher. Cuidado, mulher. Deus te deu um dom também, assim como Ele deu dom para essa menina de dançar, Ele te deu um dom. Não sei se é o dom de escrever, não sei se é o dom de falar, não sei se é o dom de aconselhar, o dom de fazer artes manuais, o dom de cozinhar, enfim, são tantos dons que Deus derrama sobre cada uma de nós. Eu tenho certeza que você também recebeu um dom, e todas as vezes que você coloca esse dom em prática, eu tenho certeza que Deus age, que Deus alegra os corações.
Então não permita que essa alegria seja roubada das pessoas que estão ao seu redor. Continue sendo um instrumento de Deus. Não se deixe mover pela raiva, pelo rancor. Continue sendo um instrumento de Deus. Não compre brigas que não são suas. Não compre a briga de alguém. Continue sendo um instrumento de Deus na vida daqueles que estão ao seu redor. Deus quer usar você. Deus quer usar os seus dons para o bem. Não permita que a sua vida seja manipulada por ninguém. Tenha senso crítico. Tenha retidão de caráter. Tenha certeza de quem você é para Deus. Certeza do que você quer para a sua vida. E não se deixe levar pelo conselho de ninguém. Principalmente de pessoas que estão longe da presença de Deus. E a última pessoa que eu quero chamar a sua atenção é o próprio rei Herodes. Um rei, uma pessoa que tinha tanto poder nas suas mãos, mas que era absolutamente fraca em caráter. Um homem que gostava de ouvir João Batista, que sabia que João Batista era justo, santo, diz aqui na palavra de Deus, ele gostava de ouvir João. Ele tinha mandado prender João e tinha acorrentado João na prisão por causa de Herodíades, mulher de seu irmão Filipe. Ele fez isso totalmente influenciado por uma mulher, mas não era o que ele queria fazer. E isso nos faz entender que ele era um homem fraco, sem atitude, sem coragem. Ele sabia que João era justo e santo. Diz aqui na palavra de Deus, versículo 20. Herodes sabia que João era justo e santo e por isso o protegia, embora ficasse embaraçado quando escutava. Então Herodes escutava a palavra de salvação, mas não se deixava mudar, não se converteu e a sua vida não mudou. E ele era um homem que vivia pelo impulso, ele era conduzido pelas suas paixões, pelos seus impulsos. Na sua vida pessoal, conduzido pela sua paixão por Herodíades, cometendo um ato ilícito de adulterar com a esposa do seu irmão e depois, de uma maneira totalmente desequilibrada, oferecer até a metade do seu reino para uma menina que foi dançar na sua frente. Isso não é uma atitude equilibrada de um rei. Isso mostra que ele era uma pessoa completamente guiada pelos seus instintos, que é outro perigo para todos nós. Cuidado para não sermos guiados pelos nossos instintos e pelas nossas paixões. Porque acima de tudo isso tem que vir a nossa razão. Aquilo que eu sinto não pode ser mais forte do que aquilo que a minha inteligência me fala. Não pode ser mais forte do que a minha sabedoria. A sabedoria que é dom de Deus, que eu recebi de Deus, precisa guiar a minha vida. Acima das minhas paixões e acima dos meus instintos. Portanto, essa palavra que o Senhor veio nos falar nesse dia, quanto ensinamento e como nós, mulheres de Deus, mulheres de ouro, mulheres preciosas para o Senhor, podemos aprender a sermos cada dia mais mulheres segundo o coração de Deus. Eu queria compartilhar com você uma canção e essa canção ela é um pedido a Deus para que Ele nos guie, para que Ele nos transforme, para que Ele nos mostre qual o caminho que nós devemos seguir. Se em vez de pedir o conselho da mãe, que estava cheia de ódio no coração, se a filha de Herodíades tivesse pedido o conselho ao Senhor, tivesse feito uma oração e pedido, Senhor, inspira-me, o que eu devo pedir? Certamente o Senhor a teria inspirado e a teria guiado a um caminho de paz, de alegria e de felicidade. Mostra-nos, Senhor, o caminho que nós devemos seguir. Em
irmã, vamos orar? Então feche seus olhos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, meu amigo, eu peço, Senhor, a tua ajuda para que eu seja sempre uma pessoa unida ao teu coração e que eu aprenda com o teu coração que é manso, que é humilde, bondoso, compassivo, que não guarda rancor, mas que perdoa prontamente. Senhor, que eu seja uma mulher movida sempre pelo amor, que eu seja uma mulher movida sempre pela tua palavra, pela tua vontade, pelos teus ensinamentos, mas que eu não seja jamais movida pela raiva, pela mágoa, pelo rancor, pela vingança. Senhor, tira todos esses maus sentimentos do meu coração. Me ajuda a perdoar. Me ajuda a ouvir a tua palavra e me endireitar, a ter a minha vida transformada por ti quando ela for confrontada com a tua palavra. Eu peço, Senhor, que eu seja um testemunho para outras mulheres, para outras pessoas, que o Senhor me dê sempre palavras de vida, palavras de sabedoria, palavras de inteligência, todas as vezes que eu for procurada para dar um conselho, que esse conselho nunca saia do meu próprio entendimento ou do meu impulso, mas que ele saia das profundezas do teu Espírito Santo. Que o teu Espírito compartilhe comigo essas palavras que eu devo aconselhar os meus irmãos e as minhas irmãs. Peço também, Senhor, igualmente, que todas as vezes que eu precisar de um conselho, que eu saiba a quem buscar, que eu saiba a quem pedir, que eu procure as pessoas certas, que eu não abra a minha vida e as minhas decisões para qualquer pessoa, ainda que sejam pessoas da minha casa e da minha família. Que eu saiba exatamente quem são as pessoas que vão poder me dar um bom conselho. Que Nossa Senhora do Bom Conselho me oriente e interceda por mim, para que eu saiba a quem escolher nas horas em que eu precisar desabafar, que eu saiba a quem ir, a quem pedir ajuda, a quem pedir uma palavra. Também te peço, Senhor, que eu não seja guiada pelos meus instintos ou pelas minhas paixões, como o rei Herodes foi, mas que eu seja guiada pelo teu Espírito Santo, pela sabedoria divina, que move o céu e a terra. Sabedoria que existe desde o princípio de todas as coisas e que o Senhor partilha comigo. Sabedoria que me transforma e que me faz tomar as decisões certas todos os dias da minha vida, que me conduz pelo caminho certo, que me mostra por onde o Senhor quer que eu siga para ser feliz. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora do Bom Conselho, rogai por nós. Glória a Deus, minha irmã, que bênção poder partilhar a palavra de Deus com você mais um sábado. Deus é muito bom. O Espírito Santo te conduza em cada decisão, cada escolha que você tiver que fazer essa semana, que você seja guiada pelo Espírito Santo, que você seja guiada pelo Senhor. Quero te fazer um convite. No próximo dia 10 de fevereiro, segunda-feira, véspera do dia de Nossa Senhora de Lourdes, eu estarei na Basílica de Lourdes, aqui no Rio de Janeiro, no bairro da Tijuca. Estarei lá na Basílica para a oração do Terço da Misericórdia às 15 horas. Então, se você é aqui do Rio de Janeiro, vamos juntos rezar o Terço da Misericórdia na Basílica de Lourdes, preparando o nosso coração para a grande festa de Nossa Senhora de Lourdes, que vai ser no dia seguinte, tá bom? Tá feito o convite. Foi um prazer estar com você nessa manhã e você já sabe, todo sábado, às 9 da manhã, eu espero você aqui, na Web Rádio Amparo, para mais um programa Mulheres de Ouro. Que Deus te abençoe. Um beijo. Mulheres de Ouro, com Maíra Jaber.